E vamos permanecer nesse tema, vamos conversar agora com a professora Nicole Renaud, que é professora da Exalc USP e também pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Professora, seja bem-vinda. Então, de fato, aí um dado importante, né? 26% das ocupações aqui do país, uma alta de 1%. E, professor, eu fico imaginando, falávamos há pouco do crescimento do agro do Brasil, tudo aquilo por fazer também infraestrutura. É um setor que pode ainda alavancar muito mais aqui em relação à atividade econômica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. Até para a gente contextualizar, né, a gente se observa o número de pessoas trabalhando no agronegócio, ele tem alcançado recordes, né, ano a ano aí nos últimos anos. Mas como você mencionou sobre a participação, né, ela tem até caído um pouquinho frente ao total de pessoas trabalhando na economia brasileira. Em 2012, que é o início da nossa série, o agronegócio chegou a representar 29% do total de ocupações, então também ano a ano isso tem caído um pouquinho, né? Tanto que a gente chega em 26% agora. Qual que é o contexto por trás disso e a potencial de melhorar, né? Em relação ao contexto, por que o agronegócio perde espaço? Porque ele tem crescido, embora alcançando recordes, né, ano a ano, menos do que o total do mercado de trabalho brasileiro. E por que esse crescimento do agronegócio ele é um pouco mais lento, né? Porque dentro do agronegócio, a gente tem cada vez menos gente no campo, agropecuária mesmo. A gente tinha mais de 10 milhões de pessoas em 2012 e agora nós estamos com por volta de 8 milhões de pessoas. Muita gente, né, dentro desse contexto, desse universo de 28 que você mencionou, 8, que é o campo, representa muita gente. E com menos gente no campo, isso puxa para baixo, né, o número total de ocupados no agronegócio. A questão é que, embora com menos gente, a produtividade, né, essa agropecuária mais moderna, com menos gente, tem gerado produção agrícola e pecuária que também renova recordes sucessivamente ano a ano. E esse aumento de produção impulsiona o crescimento do agronegócio fora da porteira. Então, dentro do agro, cai o número de pessoas no campo, mas tem aumentado o número de pessoas em agroserviços, né? Demanda muita gente para transportar, comercializar essa produção crescente agropecuária, né? E, além disso, há muitos serviços de suporte, né? O setor cresce muito, imagina-se que a gente precisa de vários serviços que dão suporte a todo esse processo produtivo. Então, no balanço, né, como a gente perde gente no campo, mas com essa produção maior a gente gera mais emprego fora da porteira, o crescimento do emprego no agronegócio ele fica um pouco mais lento, né? A economia brasileira cresceu mais em termos de mercado de trabalho nos últimos anos. E o que eu vejo de potencial, principalmente, né, nesse momento, é que pensando nesse emprego fora da porteira, tem a parte de processamento, né, a agroindústria. A agroindústria é uma grande empregadora, a gente tem hoje 5 milhões de trabalhadores que estão nesse pós-porteira agroindústria, mas está estagnado. Então, esse número está no mesmo patamar desde 2012, porque a agroindústria também está estagnada mais ou menos pelo menos desde 2014, né? É um segmento que sofreu com crise, com pandemia, e ali há potencial. A agroindústria começou a se recuperar nos últimos 2, 3 anos, e se esses 5 milhões de trabalhadores a gente coloca um crescimento aí em cima, a gente pode acelerar o crescimento total de ocupações do agronegócio. Fico imaginando também, né, professora, que é claro que a mecanização, né, a tecnologia, né, hoje nós temos máquinas que funcionam na nuvem, né, a conectividade, evidentemente, cada vez mais modernas, como a senhora falou, mas se abre esse campo também da indústria que vai precisar de gente, serviços também, né? Fecha-se o volume de empregos ali no campo diretamente, mas se abre em outros setores. E o que a senhora pode falar também em relação à formalização? Será que esses números também escondem aí uma informalidade no país?
Infelizmente, sim, né? O agronegócio ele ainda é um setor mais informal do que a média da economia. Isso principalmente por conta da agropecuária, né? Que até pelo tipo de relação de trabalho que existe, tem uma taxa de informalidade que estava em 57% dos empregos agropecuários eram sem carteira assinada em 2024. Na média da economia, isso é 34%, né? Infelizmente, esse cenário não mudou também. Nós não tivemos melhora, ao menos desde 2012, que é o período aqui que a gente acompanha. Foi um período complicado também, né? Muitas crises, muitas oscilações, mas nessa década, né, nós não vimos um aumento da formalização na agropecuária. E, professora, além da formalização e também as pessoas precisam ter a qualificação, né? Quer dizer, no entender da senhora, hoje, várias pessoas que estão nos ouvindo agora, buscando uma profissão, evidentemente, a gente pode dizer que o agro é uma profissão aí muito desejável e muito também científica, muito também qualificadora. Então, a senhora acha que há espaço para crescermos muito mais também, com uma geração aí que vai trabalhar nessas fazendas cada vez mais sofisticadas, desenvolvidas, que preservam o meio ambiente? Então, a senhora acredita que é um campo que deve crescer, o campo da qualificação, mas é claro que temos que tomar cuidado com essa informalidade daqueles que não têm acesso justamente à formação e à educação. Certamente, Marcelo. Nós estamos falando de pessoas e ocupações diferentes, embora sejam da agropecuária, né? Quando a gente pensa nessa agricultura moderna, que vem não só com mecanização, mas com todo esse avanço tecnológico que você menciona, ela libera trabalhadores, né? Muitas dessas tecnologias exatamente substituem o trabalho por capital e por tecnologia. Então, principalmente os trabalhos mais braçais, a gente vê que eles têm reduzido bastante. Mas uma tendência bem interessante, e é uma tendência bem firme que a gente vê nos dados, ela não oscila, ela é bem consistente, é que o agronegócio e a agropecuária, campo, né, tem aumentado bastante, muito acima da média da economia brasileira, a participação do trabalho qualificado. E isso é muito provavelmente explicado por esse contexto que você coloca, né? Essa agropecuária moderna e tecnificada, ela libera os trabalhadores braçais, é um contingente grande de trabalhadores, mas cria-se uma demanda por esse novo tipo de profissional, não tão novo, né? Um processo que já vem aí de algumas décadas e tem se acentuado, mas cria uma demanda por esse profissional que não só sabe operar uma máquina, mas hoje em dia operar uma máquina bastante sofisticada e trabalhar com tecnologia da comunicação. Então, acredito que sim, é uma tendência de crescimento e o que nós temos ouvido por enquanto é que falta trabalho, né? Já existe essa demanda, são relatos, nós não temos dados sobre isso, mas relatos que muitos produtores não conseguem achar esse trabalhador, né? Então, isso tem que vir junto, vir acompanhado de algum tipo de incentivo e de formação também do profissional que vai poder atender essas oportunidades, aproveitar, né, essas oportunidades que estão chegando. Sem dúvida, só lembrar aqueles cortadores de cana, aquele trabalho todo com tanto esforço, perigo, né? Tudo foi substituído ao longo dos anos aí pela mecanização e é um dos aspectos aí que a gente pode colocar nesses empregos que acabaram, evidentemente, para o bem também, né, professora, que haja todo esse espaço para também que haja uma formação maior e uma qualificação maior. E o espaço, como a senhora falou, tem muito ainda.